No dia 5 de maio de 2025, o cantor e compositor Jeremiah Justin Sims foi encontrado morto depois de uma overdose. Por mais que esse nome possa não soar familiar pra você, uma das músicas mais famosas dele, que foi lançada em 2024, tem como título: Não, cê tá muito atrasado, eu já morri. Hoje em dia, conhecido como Wi-Fi Skeleton, o Jeremiah teve uma carreira conturbada na internet, cercado por pessoas em quem ele não podia confiar e problemas emocionais que foram terrivelmente negligenciados ao longo da sua curta vida. Hoje eu vou te apresentar o responsável por essa música e um pouco mais sobre a carreira dele aqui na internet, passando por polêmicas envolvendo o nome dele, algumas trocas de nome, até chegar no seu trágico fim. Pull up and kill me. It's the time to do it. I'ma overdose tonight and kill myself. Dando uma olhada no conteúdo das músicas do Wi-Fi Skeleton, dá pra perceber um padrão com uma certa estética que envolve um peso emocional tão grande que não parece ser possível suportar. Mas o primeiro contato dele com a fama não veio exatamente com esse nome de Wi-Fi Skeleton e na verdade não veio nem na sua carreira musical. Em 2018 nasceu Cyrus, era um canal de opinião / comentário, você deve conhecer bem esse tipo de conteúdo. O Cyrus surgiu durante a ausência do Leaf, que é um outro criador gringo que também ocupava esse espaço nessa época. O Leaf fez muito sucesso e inspirou muitos youtubers, tanto na gringa quanto no Brasil. Se você acompanhou o crescimento desses canais de comentário de 2017 até 2019, é bem provável que você tenha acompanhado algum youtuber que se inspirou no Leaf naquele momento. A marca registrada do Leaf era o Surf de CSGO. Ficava só uma gameplay de fundo e ele falando algumas coisas. Eu aposto que vocês conhecem uma galera que fazia vídeo nesse estilo também. Fala aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Opa, falei. Eu não sou o Digo, mas esse vídeo aqui vai ser de opinião. Oi, bom, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. O importante pra destacar é que nessa época o Cyrus tinha só 14 anos e ele se jogou na internet de uma forma que o canal dele cresceu muito rápido. Então desse jeito, antes dos 16 ele já tinha um canal com mais de 1 milhão de inscritos e as pessoas realmente paravam pra ouvir o que ele tinha pra falar, mesmo ele tendo só 14 anos. Por mais que a carreira dele na internet tenha seguido um caminho bem comum e padrão pra esse tipo de conteúdo, ele publicou um vídeo no mínimo estranho em 2023. Era um pedido de desculpas por uma coisa que ninguém sabia, na verdade não tinha nenhum tipo de polêmica envolvendo o nome dele naquela época, o cara simplesmente postou um vídeo de pedido de desculpas. A sensação que deu foi justamente de que ele tava se sentindo bem culpado e aí ele decidiu vir a público pra poder falar sobre essas coisas. Falo isso porque nesse vídeo é extremamente perceptível a culpa que ele tava sentindo pelas coisas que ele tinha feito e que foram apresentadas logo nesse vídeo. Por alguns atos problemáticos, mas até o momento nada criminoso. Ele basicamente tava falando que iludiu muitas mulheres, muitas mesmo, e deu falsas esperanças pra elas, seja de que elas teriam um relacionamento sério com ele no longo prazo ou esse tipo de coisa. O cara tá basicamente pedindo desculpa por ser um cachorro. Esse filtro não muda nada na minha personalidade. Eu continuo sendo eu mesmo, menor. Por tá... Mas um ponto importante desse vídeo é uma fala dele que é um pouquinho suspeita. Ele citou rumores de que ele tava interagindo com algumas garotas um pouco mais jovens. Tá bom, muito mais jovens, tipo 12 anos. Alô, Polícia Federal! Não pode, isso não pode. Alô, Polícia Federal! Ele nega essas acusações e segue o vídeo dizendo que vai procurar ajuda profissional. Ele reconhece esse tipo de comportamento como algo tóxico e diz que ele não quer machucar mais pessoas. Queria dizer que hoje em dia é um pouco difícil de encontrar as informações originais do Cyrus na internet, porque a gente vai analisar aqui mais pra frente. Ele deletou o canal dele. Hoje em dia ainda tem mais alguns reuploads, mas eu não tenho certeza da data em específico que ele publicou esse vídeo pedindo desculpas. Mas considerando que esse vídeo foi publicado em 2023, que foi quando as coisas começaram a apertar pro lado do Cyrus, ele teria ali próximo dos seus 20 anos, 19 ou 20, alguma coisa assim. E a maioria dos comentários que ele fez a respeito de tudo que tinha acontecido, aconteceu quando ele ainda era menor de idade, tá bom? Ele tinha 16 anos. Mas voltando pro caso do vídeo em que ele tava pedindo desculpas por ter machucado muitas pessoas, é claro que teriam outros relatos também a respeito dessas coisas, né? Até porque, considerando que ele machucou outra pessoa, ainda tem as vítimas que ele machucou que iriam se pronunciar eventualmente. E claro, um dia depois de ter publicado aquele vídeo, saiu um exposed dele na internet. Eu não vou me aprofundar no conteúdo desse exposed porque é basicamente uma briga de casal, sabe? Esse exposed não retrata necessariamente a verdade, até porque são duas visões diferentes a respeito de um mesmo acontecimento. Se já é difícil de analisar uma briga dessa quando as duas pessoas estão vivas, imagina quando uma delas é uma figura pública que infelizmente não tá mais entre nós. É claro que quem ama ele vai acreditar no exposed cegamente e o oposto também acontece. Os caras que gostam dele vão acreditar no que ele disser pra se defender. Mas eu não vou deixar o pronunciamento desse exposed totalmente de fora.
tá bom? Porque além de algumas acusações bem esquisitas e uns papos muito estranhos sobre o Cyrus acreditar que ele é um anjo enviado por Deus, a responsável desse exposed também acredita que ele provavelmente tem esquizofrenia. Uma acusação que retorna é a de que ele tá falando com menores de idade, puta merda, Cyrus, aí não. E vale ressaltar também que existem prints de pessoas cobrando ele pelo que ele fez com aquelas garotas, pelas conversas que ele teve com elas e coisa do tipo. Prints que envolvem supostamente... Como que eu posso explicar sem o YouTube me desmonetizar? Sabe o P. Diddy? É uma situação que envolve vítimas, é um assunto muito delicado e é claro que a gente não tem detalhes sobre o que ele fez com essas pessoas. Tudo que a gente tem são pessoas falando de forma mais abrangente o que o Cyrus estava fazendo, mas aparentemente eram conversas que estavam puxando para um lado sexual, seja ele pedindo fotos ou mandando fotos, esse tipo de coisa. O grande problema em tudo isso aqui é que não existem certezas de nada. Não dá pra saber se esses prints não foram adulterados e pelo que eu entendi essa história nunca saiu da internet. Ele nunca foi responsabilizado legalmente pelas coisas que ele supostamente fez. Mas aqui as coisas começam a ficar um pouquinho piores pro lado dele. Agora, com relação a essas acusações, a gente realmente não tinha nada muito certo até esse momento. Todas as acusações eram extremamente vagas e a gente não tinha provas de nada. E eu tô dizendo isso não com base nos prints em si, mas sim em todo o contexto. Essa introdução que eu fiz até agora é basicamente a parte fácil de entender de tudo isso. O Cyrus fez um pedido de desculpa, alguém foi lá, fez um exposed dele, ele se defendeu desse exposed e a coisa vai enrolando, vai virando uma bola de neve. Como vocês podem analisar, essa treta toda não durou muito, visto que o próprio Cyrus faleceu em 2025, antes mesmo de completar os 22 anos de idade. O melhor jeito de resumir toda essa coisa aqui é treta raluca. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Vocês lembram quando essa coisa explodiu? Era o lado A contra o lado B e de repente tinha um puta plot a respeito do lado A, mas na verdade tinha que você não sabia que na verdade realmente era inspirado e o que acontece é que tinha uma arma não registrada. Dá pra entender o que eu quero dizer? O Cyrus estava se defendendo muito bem, só que também estavam atacando muito bem. A gente tinha assim uma grande possibilidade dele ser um puta esquisitão, o Diddy do Discord, mas também existia uma possibilidade muito grande de todos aqueles prints serem falsos. O que eu quero dizer é, existia comportamento suspeito dos dois lados, e ao mesmo tempo a gente não conseguia bater o martelo pra saber se realmente era um grupo de vítimas que tava se rebelando contra o agressor, ou se a vítima era o próprio Cyrus que tava sofrendo na mão de pessoas mal intencionadas e invejosas do sucesso dele. Até porque, mais uma vez, o moleque tinha 14, 15 anos e um canal com 1 milhão de inscritos na gringa, em 2017. Além disso, também tem a questão do exposed ter saído no TikTok um dia depois dele fazer um vídeo pedindo desculpa por um comportamento merda dele. Analisando dessa forma, o vídeo de desculpa dele parece mais um controle de danos. É quase como que eu vou falar antes de todo mundo porque eu consigo dar primeiro a minha versão antes que alguma outra versão apareça. E a sensação que eu tenho é justamente que ele sabia que alguém estava planejando alguma coisa contra ele, por isso ele correu para poder fazer esse vídeo de desculpas. É basicamente 100% ataque contra 100% de defesa. E agora, você pode até estar pensando que eu tô resumindo demais, ou que eu tô evitando de falar de certas coisas a respeito desse caso, mas o ponto é, se eu parar pra falar a respeito disso, esse vídeo vai ter mais de 1 hora. Todos os vídeos que eu encontrei falando sobre o caso do Wi-Fi Skeleton, do Cyrus e etc, de toda a fama dele na internet, tem pelo menos meia hora de duração. Tem uma exceção em específico que é um de 17 minutos, só que aquele ali é bem capado, tá? Ao longo de 2023, essa treta foi esfriando um pouco. O Cyrus conseguiu se defender e, no geral, o saldo dele na internet era positivo. O que eu quero dizer é que ele não foi ostracizado ou coisa do tipo. Mas, sinceramente, mesmo para as pessoas que realmente estavam lá quando tudo aconteceu, ainda assim fica muito, muito confuso. Ainda existem muitos registros do Cyrus na internet, principalmente dele dizendo que tal pessoa tava mentindo. Na verdade, ela não era tão nova assim. Mas veja bem, a nossa diferença de idade é só de 3 anos. E a única coisa que passa pela minha cabeça é, se ele tivesse simplesmente entrado na internet assim que ele fez 18, nada disso teria acontecido. Porque um ponto que é real e faz muito sentido é justamente que o Cyrus era cronicamente online. O cara tava na internet desde sempre. A vida dele foi no Discord. Vale lembrar também que nessa época o Cyrus já tinha um projeto musical. Ele já era conhecido pelas músicas dele. E como eu acho que já deu pra perceber, ele também tinha sérios problemas emocionais. O mais bizarro dessa história pra mim, que dá uma sensação meio estranha quando a gente para pra analisar a discografia dele, é justamente como que ele fala sobre essas coisas que aconteceram com ele. A gente consegue analisar friamente tudo que aconteceu em tempo real. Algumas músicas tratam sobre esses temas, tem trechos em específico que citam essas coisas que estavam acontecendo na vida dele, e o principal, um álbum que foi lançado aproximadamente 2 semanas antes da morte dele. Por mais que até então todas as suas músicas tenham essa estética mais triste, puxada pro emo rap, ainda assim dá pra perceber que esse último álbum foi um pouquinho diferente. É como se antes ele só estivesse fazendo
fazendo isso por conta da estética, mas agora realmente tem um fundo de verdade. Não dá pra dizer o que tava passando pela cabeça dele, e é claro, vocês já sabem do final dessa história, já sabem do que ele morreu. E o ponto é, ele sempre demonstrou muita vulnerabilidade nos trabalhos dele, mas meio que ele era conhecido por isso, entende? Até que eventualmente chegou o fatídico dia. Cyrus abriu uma live no Instagram e comentou que ele estaria em um lugar em específico e disse: se alguém aqui é meu fã e quer me encontrar, ou um hater e quiser enfiar uma bala na minha cabeça, a hora é agora. Nessa live ele disse que teria uma overdose e que naquela noite ele não estaria mais vivo. Mas claro, considerando todo o histórico dele com relação a músicas e etc, ninguém pensou que fosse verdade, e na verdade depois de ter dito isso ele falou: nah galera, eu tô zoando, tá? É só piada. It's the time to do it. If you wanna get a flick with me, it's the time to do it. I'ma overdose tonight and myself. I'm just joking, I'm not gonna actually do that. Até que no dia seguinte veio sim aquela notícia chocante dos amigos mais próximos dele que confirmaram a morte dele. O Wi-Fi Skeleton é um artista que eu conheci por conta daquela música em específico, sabe? Quando eu descobri sobre a morte dele, a sensação que deu foi justamente que ele estava falando diretamente comigo a respeito daquilo. O cara quebrou a quarta parede porque realmente a gente tá muito atrasado. Ele não vai fazer shows, colher um pouco da fama dele, não vai fazer mais vídeos pra internet ou coisa do tipo, porque ele se foi antes mesmo dos 22 anos de idade. Pra mim, a sensação mais estranha que vem agora é justamente de ver as coisas que ele já tinha feito na internet. Todos os vídeos produzidos com carinho, todas as músicas falando sobre esses temas sensíveis, e aquela sensação de que ele realmente não tá mais aqui é meio assustadora, sabe? E esse ponto é uma coisa que acredito que a nossa geração vai viver muito, muito forte. Essa sensação esquisita de ver os posts de alguém, ver vídeos gravados pra internet ou alguma coisa assim, e ter aquela certeza de que você nunca mais vai ver aquela pessoa, a não ser através desses registros que já existem, porque bom, essa pessoa tá morta. No YouTube você ainda consegue encontrar alguns reuploads feitos por fãs e coisa do tipo, então ainda dá pra ver até os vídeos mais antigos dele, sabe? Principalmente dessa época que ele gravava os vídeos de opinião. Agora entrando um pouco num assunto um pouco mais pesado com relação a isso, e também ao vídeo que eu postei recentemente no canal, é muito estranho pensar que o cara jogou o resto da vida dele fora logo aos 21 anos de idade. Tem alguma coisa diferente em ver gente tão jovem assim escolhendo a morte de uma forma tão certa. O que tirou a vida do Cyrus não foi exatamente a droga que ele usou até o coração parar de bater. Foi a negligência, foi a tristeza não tratada. Negligência que eu digo por parte dos próprios amigos que podiam ter impedido, mas só estavam lá pra poder usar droga junto com ele. Tudo isso foi apertando, apertando, até chegar num ponto em que mesmo a fama não era suficiente pra ele desejar viver. Cyrus não acordou um belo dia e disse: acho que hoje eu vou morrer. Ele escolheu a morte todos os dias, dia após dia, por anos, até que essa escolha se concretizou. O mínimo que eu posso falar pra você agora, sendo só um youtuber do outro lado de uma tela, é justamente se você tá sentindo qualquer coisa parecida com o que ele sentiu, procure ajuda. Não deixa a morte se aproximar de você nem por um segundo, e eu te peço, por favor, não escolha a morte dia após dia da mesma forma que ele fez. Ninguém sabe o inferno que ele tava vivendo, seja na própria casa ou na própria mente. Não cabe a nós julgar as decisões dele, nem nada do tipo. Mas contanto que nós ainda possamos tocar nesse tipo de assunto pesado, justamente com o intuito de que essas coisas aconteçam cada vez menos, vai ser possível fazer jus ao legado dele quanto artista e quanto a ser humano também. Antes de ser youtuber, o Cyrus era filho, antes de ser filho, ele era humano. E por pior que uma pessoa possa parecer, ela ainda tem o direito de viver. Fiquem todos com Deus, eu sou o Kurt, e até mais.